Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Existe alguma chance de Marcos Braz virar novo diretor de futebol do São Paulo? Essa especulação ganhou força depois que ele anunciou sua saída do Remo nesse domingo. Surpresa para todo mundo, né? Afinal de contas, o Marcos Braz havia conseguido devolver o time paraense à primeira divisão do futebol brasileiro depois de 31 anos. E às vésperas do Brasileirão de 2026 acontece essa ruptura. Quero contar que o Braz decide sair do Remo por conta de uma série de problemas com o presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira. Recentemente, o Tonhão, como é mais conhecido, o presidente do Remo, efetivou Manezinho Ribeiro como diretor de futebol. E isso causou uma enorme polêmica interna. O Marcos Braz ficou muito incomodado e acabou por optar em sair do Remo às vésperas do Brasileirão. Lá em Belém, houve a especulação de que o Braz teria pedido para sair porque tinha uma proposta do São Paulo. Rui Costa seria demitido e em seu lugar o Marcos Braz, ex-Flamengo, seria contratado. Antes de gravar esse vídeo, consultei pessoas próximas ao novo presidente do São Paulo, Harry Macis, que asseguraram que não existe nenhuma possibilidade de o Braz ser contratado. O Rui Costa permanece. Apesar das várias saídas nos últimos dias, o presidente Júlio Casares renunciou, Márcio Carlo Magno acabou pedindo as contas, o Muricy Ramalho se demitiu e Milton Cruz corre o risco de cair. E reformulação grande pela qual passa o São Paulo era algo natural, as pessoas da confiança do presidente Júlio Casares estão deixando o clube. Só para completar, lembrar que Marcos Braz no Remo ganhava R$ 250 mil por mês. Preciso contar também que dentro de campo as coisas no São Paulo vão de mal a pior. O time é o primeiro fora da zona do rebaixamento no Paulistão. Você sabe, os dois últimos caem, né? Pois bem, o São Paulo hoje aparece na 14ª colocação com apenas 4 pontos conquistados. E o próximo jogo é contra o Santos no Morumbis, obrigação de vitória. A saideira sobre o tricolor, Alan Barcelos, técnico vice-campeão da Copinha, perdeu o título para o Cruzeiro nesse domingo, vai ser integrado à comissão técnica fixa do profissional. A ideia do São Paulo é prepará-lo para que no futuro não tão distante ele se torne técnico da equipe principal. Já havia contado para vocês que há uma ala importante da nova diretoria desejando que o Barcelos assuma o lugar de Hernan Crespo. Hora de falar sobre o São Paulo, informação bem legal. O Tricolor tem desde novembro do ano passado um acordo fechado para prorrogação do contrato da New Balance. A atual fornecedora de material esportivo do São Paulo tinha vínculo até dezembro desse ano. Um novo contrato que vai ser anunciado muito em breve prevê a extensão do vínculo até 2032. Antes da confirmação, São Paulo só precisa da oficialização e da votação, aprovação do Conselho Deliberativo, algo que deve acontecer com naturalidade, até porque o novo contrato é muito melhor do que o atual. São Paulo vai ter direito a luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Isso sem falar em valores mínimos garantidos. Para completar, os repasses também serão maiores. Estou atrás dos números para trazer para vocês, mas posso assegurar que o São Paulo da New Balance, versão 2026 a 2032, vai receber muito mais dinheiro do que no último contrato. Até porque a New Balance está super satisfeita com as entregas comerciais do São Paulo. A expectativa é de que com o fim da crise política e mais resultados em campo, esse retrospecto e esses resultados do que diz respeito a vendas de camisas se tornem ainda mais positivos. Rodrigo Henrique da Silva. Boa noite, Nico. Procure saber se o presidente vai ter intenção de renovar o contrato de alguns até o final do ano. Exemplo, Caleri e Luciano. Para mim é fim de ciclo. Não renovaria, não. Eu tenho quase toda a certeza, Rodrigão, esse é um assunto, um tema importante, um tema legal para a gente entender, mas eu tenho quase toda a certeza que o Harry Macis não vai tomar decisões como essas por agora, né? Ele vai esperar a temporada acontecer para entender prós, contras, como é que esses caras se saem ao longo do ano para levar adiante, né? Nesse primeiro momento ele está, inclusive, aceitando decisões que já haviam sido tomadas. A contratação do Rafinha é algo que está acertado já há bastante tempo. Ele diz que concorda, que gosta, mas ele só endossa esse acordo, né? Enfim, é basicamente assim que funciona. Harry Macis, que admitiu de forma bem clara que não há grana para investimento. São Paulo vai ter que ser bem comedido na hora de contratações, como tem sido até aqui. E ele também falou sobre rebaixamento, ele acredita que não há chance de rebaixamento para o São Paulo. Afirmou que o São Paulo é incaível. Deixa eu colocar a tabela de classificação do Campeonato Paulista rapidinho. Enquanto vocês vão mandando as perguntas, vou respondendo a todas.
Já expliquei um pouquinho sobre a situação do Flamengo no Campeonato Carioca. Deixa eu mostrar para vocês o Campeonato Paulista. Paulista tem outro formato, tá? Os times fazem na primeira fase 8 jogos, tá? É meio que inspirado naquele formato da Champions, em que você é dividido... nem vou falar disso porque vai complicar a interpretação. Mas, enfim, os times têm adversários já definidos e essa é a classificação do Campeonato Paulista. Novo Horizontino é o primeiro com 12 pontos, Palmeiras segundo 12. A diferença deles se dá pelo saldo. 8 gols de saldo do Novo Horizontino, 1 do Palmeiras. O Bragantino é o terceiro, o Mirassol é o quarto. Dá uma olhada que coisa louca. Do Mirassol, que é o quarto colocado, pro Noroeste, que é hoje o time rebaixado, a diferença é de 3 pontos. Os 2 últimos dessa fase de grupos caem direto e os 8 primeiros colocados passam de fase, tá? Corinthians está jogando agora e empatando. Se o Corinthians vencer o Velo Clube, o Corinthians vai para 8 pontos e pula aqui para o 4º lugar. Se o Corinthians ficar empatado, aí ele acaba pulando para o 9º lugar. O Velo Clube, com o empate parcial, está indo para 5 pontos. E a rodada fecha amanhã com Portuguesa e Guarani. Se a Lusa vencer, olha que coisa louca. Se a Portuguesa vencer, ela vai para 9 pontos e pula para o 4º lugar no Campeonato Paulista. E aí a gente está só a 3 jogos do fim. Só para completar, falar sobre a situação do Santos e do São Paulo. O Santos tem 6 pontos, tá? 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, fora do G6. O São Paulo está em situação pior ainda. O São Paulo está perto. O São Paulo hoje é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. São 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E aí, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que os dois têm um monte de pedreiro. Próxima rodada, Santos e São Paulo, clássico do desespero, sábado que vem, no Morumbi, com um detalhe de que ambos estreiam no Campeonato Brasileiro no meio de semana. Na 7ª e penúltima rodada, o São Paulo recebe o Primavera, o Santos visita o Noroeste. Na 8ª e última rodada, o São Paulo visita a Ponte Preta, que, imagino, já estará rebaixada, enquanto o Santos recebe o Velo Clube. Tá? Então, assim, a situação dos dois que é ruim, para um deles deve ficar pior no sábado que vem. Se houver um vencedor no clássico, aquele que perder vai se ver numa situação bem delicadinha. Rodrigo Henrique da Silva, um ex vai que o Crespo cai depois do Santos. Ele não vai colocar o Alan Barcelos de cara, ele vai atrás de outro técnico experiente, ou Mano ou o Machado. Tem algumas possibilidades aí, né? Você tem o Mano Menezes, você tem o Roger Machado, você tem o Renato Gaúcho, alguns nomes grandes, né? O que eu tinha ouvido de uma fonte do São Paulo é que se o Alan Barcelos tivesse vencido o Cruzeiro, a chance de ele ganhar uma oportunidade para treinar o time principal de São Paulo era grande. Não aconteceu de vencer, né? O time perdeu hoje para o Cruzeiro, acabou como vice-campeão da Copinha. Enfim, entender as cenas dos próximos capítulos, e que parece bem factível é que o Hernan Crespo está no bico do corvo, tá com os dias contados, a menos que ele consiga voltar a ter resultado, vai acabar dançando. O PHM 1999, pode anotar aí, Nicola, se o São Paulo perder para o Flamengo e para o Santos, nessa semana o Crespo cai. PH, acho que você tem muita chance de acertar. Eu estou dizendo desde a quinta-feira, dia seguinte à derrota para a Portuguesa, que a situação para o Crespo não é boa, que o processo de fritura já se iniciou, que a avaliação do trabalho dele é uma avaliação do trabalho comum, com pouca evolução, com pouco repertório, não é um cara muito querido pelos jogadores, não que ele seja detestado, nada disso, mas não é muito querido, enfim. Ouvi de um dirigente do São Paulo que ele tomou nó tático do Fábio Matias, contei também que o Márcio Cardomagno era o cara que mais defendia o treinador do São Paulo. O Márcio não é mais CEO do São Paulo, enfim, me parece ser uma carta meio cantada, se de fato acontecer esse cenário que você previu, de derrota para o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro e de derrota para o Santos no Campeonato Paulista. São Paulo iria para as 2 últimas rodadas do Paulistão muito ameaçado de rebaixamento, talvez até caindo, né? Deixa eu só... Nicola, o São Paulo não vai trazer um meia, os caras estão tentando, mas diante da dificuldade eu não descarto que eles apostem mais nos meninos da base, tá? Fala do São Paulo, Nicola, fala do São Paulo. O Breeze, deixa eu falar um pouquinho sobre o Isaac, bom zagueiro do time de base, né? Capitão do Sub-20 e tal, marcou inclusive o gol do São Paulo. Durante a semana, surgiu a especulação de que ele interessa ao Strasbourg.
da França. O Strasbourg é o primo pobre do Chelsea. E que a operação, que a pedida do São Paulo geraria na casa dos 3 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. E eu entrei em contato com, enfim, uma pessoa que tem acesso a esse tipo de informação para confirmar ou não, e a notícia que eu recebi é de que o Strasbourg não tem interesse no jogador, tá? Nicola, o Rafinha tem afinidade com o Marcos Braz, talvez o Rui Costa rode nessa. É por isso que vocês estão imaginando? Então vamos lá, só para explicar sobre o Rafinha, né? O Rafinha vai ser anunciado como novo gerente de futebol do São Paulo nos próximos dias, assim que ele conseguir rescindir seu contrato com a Globo. O Rafinha, inclusive, estava trabalhando hoje, não lembro qual jogo, acho que no Fla-Flu, porque eu estava assistindo um monte de coisa, acho que foi no Fla-Flu que eu ouvi ele comentando. Ele está se desligando lá da Globo para assumir o cargo de gerente de futebol do São Paulo. Ele vai ser o elo entre comissão técnica, diretoria, vai tratar com os jogadores, enfim, vai tentar aproveitar da experiência dele. Ele esse namoro é antigo. Em dezembro surgiu a especulação de que ele poderia ir para o Grêmio, e aí o JB Filho, que cobre o Grêmio, o Inter, me ligou para falar: Nicola, fique esperto, porque a informação que o Grêmio recebeu quando convidou o Rafinha é de que ele não poderia trabalhar no Grêmio, porque ele já tinha tudo acertado com o São Paulo. Achei meio estranho, mas o tempo provou que a informação do JB estava correta, né? Só para completar, o Rui Costa, que é o executivo de futebol do Rafinha, do São Paulo, e que, por consequência, vai estar acima do Rafinha, ele tem uma boa relação com o Rafinha. Eles trabalham juntos, um como executivo, o outro como jogador, enfim. Não sei. Mandei mensagem aqui para o Braz, vamos ver o que ele responde para a gente, tá bom? Braz que foi desligado do Remo, para você que está chegando agora, talvez não saiba. O Mori 810, boa noite, Nicola. Tomara que o São Paulo não jogue essa bomba em cima do Barcelos, vai queimá-lo, como fizeram com o Jardim. Deixa eu explicar um pouquinho dessa informação que eu contei com exclusividade. Ontem, uma pessoa ligou para mim e falou assim: Nicola, uma pessoa lá do São Paulo, com bom trânsito, que conhece bastante de política lá, Nicola, tem uma ala importante dentro do São Paulo que é o Barcelos para o lugar do Crespo. É óbvio que os caras não vão fazer do dia para a noite, isso não pode ser assim, até porque o Herman Assis, que é o novo presidente, não está decidido a demitir o Crespo, mas tem uma pressão pela saída do Crespo, e o Alan Barcelos é uma possibilidade, é um nome bem avaliado internamente, acho que assim fica mais justo, né? O Alan Barcelos, que foi campeão da Copinha no ano passado, e que foi vice-campeão da Copinha nesse ano, baita decisão, final bem legal, e a vitória do Cruzeiro por 2-1. Pois bem, hoje, depois da partida, da derrota por 2-1 para o Cruzeiro, o presidente do São Paulo admitiu que o Crespo não cai, e era natural que dissesse isso, não cai pelo menos por agora, e contou também que o Alan Barcelos vai começar a trabalhar de forma integral no profissional, tá? Vai ser um membro efetivo da comissão técnica. Os caras do São Paulo estão preparando, estão programando, estão projetando que o Alan Barcelos se torne técnico do São Paulo num futuro não tão distante. Corrobora com a informação que eu trouxe em primeira mão para vocês, né? Ele vai ser preparado. Resta saber como é que o Crespo vai lidar com essa situação. Em geral, os técnicos não curtem muito essa história, né? De ter no seu dia a dia alguém que está sendo preparado para ocupar o seu lugar. Especialmente no momento de crise. Ontem o Crespo também foi muito duro, falando que talvez seja o pior momento do São Paulo, enfim. O Danísios, boa noite, Nicola, boa noite para você também. O Nick, nada de um 10 para o São Paulo. Nick, a notícia não é boa, tá? Julian Fernandes tem negociações avançadas com o Rosário Central. Foi o César Luiz Melo quem cravou o acordo. Deixa eu só dar mais detalhezinhos, porque aí a gente já é uma novela a menos. Quer ver, ó? César Luiz Melo. O César é um repórter, um jornalista argentino especializado em mercado de transferências, né? E ele estava contando que o Julian Fernandes avançou para virar jogador do Rosário Central. Rosário que tem ido ao mercado buscando contratações, a promessa de fazer. Rosário chegou a um acordo de palavra para fechar com o Julian Fernandes. Já estão trocando documentos com o New York City. Empréstimo de 1 ano com opção de compra. Informação que também foi divulgada primeiro pelo Tom Bogert, que é um cara especializado no futebol dos Estados Unidos. O presidente do São Paulo, Harry Massis, afirmou que não há dinheiro para grandes investimentos, né? Então que o São Paulo vai ser bem econômico na hora das contratações. Marco Antônio e Flamengo, alguma novidade? Na sexta-feira, o José Boto procurou o Rui Costa para reafirmar o desejo do Flamengo.
O Harry Macis, que é o novo presidente do São Paulo, já foi afirmado sobre a intenção, já foi avisado sobre a intenção do Flamengo. O ponto vai haver a necessidade de uma proposta bem interessante, porque o Macis vai se queimar com o torcedor se logo de cara ele vender um dos principais jogadores do time, né? A menos que seja uma proposta bem legal, enfim. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.